Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 3. Vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta. A gente vai ler até o versículo 20. Lucas, capítulo 3, do 1 ao 20. A gente vai ver a pregação de João Batista. A gente vai ler primeiro do versículo 1 até o versículo 6. Depois a gente vai lendo dos outros versículos ao longo da meditação. Lucas 3, do 1 ao 6. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região, nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Fica aí com o teu texto aberto, que a gente vai voltar para o versículo 7 e assim até o versículo 20. Lucas, quando escreve esse texto, ele colocou ali no início, e no reinado de Tibério César, depois colocou os governantes da Palestina, e depois quem eram os sacerdotes no templo em Jerusalém, no momento em que João está pregando no deserto. Que interessante isso. Por que ele quer colocar isso para nós, ou para os leitores que ele tinha em mente? Porque ele tem o objetivo de dizer, olha, gente, pessoal, é o seguinte, chegou o momento, Jesus já nasceu, o profeta que vai falar dele é João Batista, também já nasceu, chegou a hora da redenção. Chegou a hora da gente ver, startou. Deus, como disse Paulo escrevendo para a carta aos Gálatas, é a plenitude dos tempos. Agora o mundo vê a salvação irrompendo. E aí ele coloca a história da salvação, o momento em que a salvação chega, com o cenário político daquele momento, naquele raio de alcance ali. Então, nós estamos aqui sob o governo do Império Romano, e na Palestina nós temos também um rei, o imperador colocou um administrador político aqui para governar e fiscalizar as coisas para Roma, que é Pôncio Pilatos, e nós ainda, os judeus, não é o caso de Lucas, mas os judeus, eles têm ainda um tribunal lá, o sacerdote está lá na administração da adoração, mas também eles administram toda a questão religiosa e de culto. Então ele dá um cenário político, administrativo e religioso para dizer, é nessas pessoas aí de destaque que Deus vai começar a manifestar a vida do nosso Redentor. Eu não vou explicar governador por governador, território que ele governava, função que eles desempenhavam. O que eu quero mostrar aqui é que Lucas coloca os fatos da história e o cenário político ao lado da história da redenção. Então a gente tem a história mundial, representada aqui pela dominação do imperador romano, e ele coloca nesse cenário, nesse governo, que Deus manifestou a história da redenção. E aí ele fala de um homem pregando no deserto e também às margens do rio Jordão, chamado João Batista. E esse João Batista, ele é um profeta que vai chamando o povo para voltar para Deus, e da mesma forma como a gente vê os profetas lá no Antigo Testamento, dizendo, olha, a palavra do Senhor veio a Isaías, a palavra do Senhor veio a Jeremias, a palavra do Senhor veio ao João Batista. 400 anos que Deus não faz isso.
Deus mandou, a palavra do Senhor veio a tantos profetas e parou lá em Malaquias. E há 400 anos que a gente não escuta isso. A palavra do Senhor veio e agora o silêncio rompe de novo e a palavra do Senhor veio a João Batista, a palavra está nele e Deus vai falar novamente. E é lógico que um profeta faz o quê? Avalia a situação pela ótica divina e também anuncia a promessa do Redentor. E João Batista, ele está falando de um Redentor que, olha, ele vai manifestar, só que ele já nasceu. Ele vê, diferente de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Obadias, e Naum e tantos outros profetas do Antigo Testamento que falaram, um dia vai vir. Ele fala assim, olha, o Redentor, que eu estou abrindo o caminho para que ele venha, ele já está aí. Logo, logo ele vai aparecer. Então, ele é o último profeta que fala e o profeta que vê o cumprimento daquilo que ele falou. Ele fala de Jesus e Jesus já nasceu. Isso é muito interessante. E a palavra do Senhor veio a João Batista. E que palavra é essa que veio a João Batista? Uma palavra de arrependimento, chamando o povo para o arrependimento. Hoje, aqui de manhã, Deus vai falar com a gente sobre arrependimento. A pregação de João Batista é uma pregação sobre o arrependimento. A gente vai voltar nesse ponto da fé. Deus quer que eu volte nesse ponto da fé. Deus quer que você volte neste ponto da fé. A gente precisa revisitar essa verdade bíblica. A gente precisa permitir que o Espírito de Deus, como disse o Lucas quando pregou a última vez, renove coisas que a gente já sabe, para que isso gere vida. E o ponto que o Senhor quer falar ao seu coração, mas será que é essa a agenda da sua vida? É. Quem disse? Deus. Onde? Na palavra. Mas eu tenho um monte de coisa urgente para resolver amanhã. Deus quer que a gente seja reformado e renovado no arrependimento. É para você. É para mim. É para nós. Por quê? Porque está na palavra. Ouçamos a voz de Deus, irmãos. A gente precisa revisitar essa verdade e eu colocar 3 pontos desse arrependimento. A gente vai ver, à luz da pregação de João Batista, o que é arrependimento. Tem outros textos na Bíblia? Sim, mas a gente vai ficar só nesse. O que é arrependimento? A gente também vai ver que Deus quer que a gente entenda como é a vida de um arrependido. Como é a vida de um arrependido? E mais, como um arrependido se vê. Então, o que é arrependimento? Como é a vida de um arrependido e como ele se vê. Porque a gente precisa ouvir Deus hoje sobre isso. Eu sou carente e necessitado, e você também é carente e necessitado de entender isso biblicamente. Porque se a sua vida e a minha vida não está tendo frutos de arrependimento, calma, não fica com peso, mas se abra no altar. Porque o Espírito de Deus quer produzir em mim e você frutos de arrependimento. Segunda coisa, é que se a nossa vida não é como a vida de um arrependido, quer trocar a palavra, um humilhado, um humilde, um quebrantado, que tem consciência de si mesmo, a gente precisa permitir que o Espírito de Deus faça esse ajuste, e Ele está aqui para fazer. Irmãos, o Espírito de Deus está aqui para fazer isso na sua vida. E se ainda você se olha com um olhar de culpa, ou de remorso, ou de acusação, e não se vê com um olhar de arrependido aos pés da cruz, o Senhor está aqui para libertar você, para curar você, para ajustar, para tirar, abrir os teus olhos, abrir o seu coração, abrir o seu entendimento, para que você se veja como um arrependido aos pés da cruz de Cristo. E fardos caiam. Portanto, irmãos, hoje não é qualquer culto, todo culto não é qualquer culto, é um encontro com Deus. Nós marcamos um encontro com Deus aqui, e Deus vai falar com o nosso coração. Que a palavra dele está aqui, e nós estamos aqui reunidos no nome do Filho dele. Então, o que é arrependimento? Versículo 7 até o versículo 9, mas eu estou entendendo que tem desde o versículo 5 para frente.
João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O cenário é esse: João Batista está lá no deserto e às margens do rio Jordão, e ele está chamando o povo para o batismo. Aí talvez você pergunte, mas não é Jesus que o batismo não começa com Jesus? Não. Antes mesmo, no judaísmo, eles tinham a prática de batizar. Um judeu olha para quem não era um judeu como uma pessoa suja, cerimonialmente suja, cerimonialmente contaminada, religiosamente imunda. E quando um gentil quisesse, porventura, se é que poderia abraçar a fé judaica, o que é que ele tinha que fazer? Se purificar. E aí existia, uma das práticas de batismo era exatamente essa. Olha, para você se tornar puro como nós, você tem que se lavar, porque você é muito imundo, o judeu tinha muito, e principalmente nos dias do Novo Testamento, ele tinha muito essa questão de purificação por meio de lavagem. João Batista está nessa esteira. Ele está nessa dizendo: gente, vocês precisam se purificar. Mas qual é o detalhe dele? Ele não está anunciando para gentil, não, só. Ele está dizendo: ô, filharada de Abraão, circuncidados, que tem o Antigo Testamento na memória, vocês precisam se lavar. Vocês também precisam de se arrepender. E não adianta vocês reagirem à minha chamada como a víbora faz no deserto. A gente olha esse texto, parece que é forte, né? Ele está sendo certeiro, ele está num ambiente de deserto e lá tem víboras. O que elas fazem, as cobras? Elas fogem da luz do sol, então elas se escondem, é por isso que elas picam. Se tem um arbusto, se é que pode se encontrar algum arbusto no deserto, elas tentam se camuflar nos galhos ou elas se escondem na areia e picam a pessoa. Por quê? Porque elas não aguentam a luz, aquela luz que revela quem elas são. Então a estratégia delas é ficarem escondidas. E João Batista está dizendo: galera judaica e gentios também, para de fugir da luz. A luz que mostra quem vocês são. Chegou o momento de vocês verem quem vocês são e admitirem que precisam ser lavados. Admitirem que tem coisas que precisam ser deixadas. A reação de vocês não pode ser uma reação de fuga ou de negação, mas a chamada de João Batista é: admitam. É possível admitir. Mas eu, filho de Abraão, circuncidado e com todos os oráculos de Deus do Antigo Testamento, sim, você precisa ser lavado. E aquele que eu acho que o judeu olhava, um gentil que não tinha nem circuncisão e nem religião judaica e nem Antigo Testamento, também precisa ser lavado. Todos nós aqui. Precisamos que Deus nos lave de nós mesmos. E João está ali chamando o povo para o arrependimento. O que é arrependimento? Preste bastante atenção nisso. Arrependimento é um profundo pesar pelo pecado que você tem. Arrependimento é um profundo pesar pelo pecado que você tem, pelo seu próprio pecado. Mas junto com o arrependimento está a decisão radical de romper com ele. Arrependimento não é só a consciência do pecado. Arrependimento é consciência e pesar pelo pecado que está presente na sua vida e, junto com ele, a decisão radical de dizer: eu não quero mais. Fora da minha vida. Chega. Eu lanço fora. É a decisão radical de dizer: isso aqui me faz pecar, pois eu arranco e logo jogo fora. Agora, essa decisão não é motivada por medo, por culpa ou por vaidade de dizer: eu quero ser tido como um puro.
A decisão é uma decisão santa de um coração que quer agradar a Deus e dizer, eu quero ser alguém como o Senhor é. Então guarda no teu coração, arrependimento é um profundo pesar, é um choro profundo pelo pecado e a decisão radical de romper com ele. Não adianta só ter o choro e a consciência. Aí você pode beirar a culpa e andar com um fardo e dizer, eu estou consciente do meu pecado e não consigo me livrar dele. O arrependimento é a consciência do pecado, mas também a decisão graciosa e radical, graciosa que o Evangelho nos dá de dizer, é possível romper com ele. É nesses momentos que a gente vê o diabo dizendo, não. O diabo às vezes ele joga o caminho oposto do arrependimento. Qual é o caminho oposto do arrependimento? É a culpa e o remorso. E ele joga um fardo, isso é pecado, porque a Bíblia diz, mas você não tem como tirar isso da sua vida e você está preso a isso para o resto dela. Você vai carregar esse fardo que vai te matar. O Evangelho diz, não, fica tranquilo, você tem um libertador. Ele te chama para o arrependimento. E você tem a liberdade de romper com aquilo que te escraviza e te acusa. Por isso que a gente tem que distinguir bem arrependimento de culpa e remorso. Culpa e remorso é do diabo. Culpa e remorso é coisa das trevas, que é o que o diabo usa como estratégia para a gente não andar. Para a gente não se ver livre e liberto. E aí a gente anda com um fardo de culpa que a gente não consegue carregar. E o Evangelho é muito maravilhoso, porque diz a palavra que Jesus se fez o que no nosso lugar? Culpado. A culpa do seu pecado, a culpa do meu pecado foi posta sobre o inocente e ele foi declarado culpado no seu lugar. Para que hoje a gente possa ter um único caminho. Qual é? Eu vou me arrepender. Eu vou me arrepender, eu vou chorar essa dor horrorosa que feriu a santidade de Deus, mas graciosamente eu decido, com um ato de fé em Jesus, o Redentor, dizer, eu vou romper com isso. Eu vou jogar fora aquilo que me afasta de Deus. Por quê? Porque não condiz com Ele. Isso é arrependimento. Agora, para a gente se arrepender, a gente precisa ter o quê, gente? Disposição de coração. João Batista, Lucas citou o texto de Isaías. Olha que eu vou só citar, volta lá comigo e leia que coisa maravilhosa o que o arrependimento provoca, como ele é operado dentro de nós. Versículo 4, quando está citando o texto de Isaías, capítulo 40, do versículo 3 ao versículo 5. Ele é a voz do que clama no deserto. Agora olha só, prepara o caminho do Senhor. Como? Endireita a vereda, vale é aterrado, montes e colinas nivelados, caminhos tortuosos retificados, estradas irregulares aplanadas, e toda a humanidade vê a salvação do Senhor. Isso acontece aonde? Dentro de nós, no nosso coração. O arrependimento é aqui. Ele se manifesta. Mas olha o que o Evangelho faz, chamando a gente para o arrependimento. Ele endireita caminhos tortos, são retificados. Estradas irregulares são aplanadas. Uau! Estrada irregular no nosso interior é aplanado. Gente, isso é poder de Deus. Você consegue aplanar os caminhos do seu coração? Eu não consigo fazer isso em mim. E não há poder em nós, porque nós não somos Deus que nos cria. Nós não nos autocriamos para poder nos moldar. Então, o arrependimento, ele começa com Deus endireitando o nosso coração, que está cheio de inclinações, caminhos tortuosos. E aí vive, então, em desarmonia com a vontade de Deus. E o arrependimento, Deus vai operando de dentro para fora. Você percebe Deus tirando as estradas tortas do teu coração e afinando o seu coração com a vontade dele. É isso que o Espírito de Deus quer fazer em nós. O batismo que João está falando ali, ele tinha que se fazer acompanhar dessa postura interna. E o batismo cristão, ele tem que se fazer acompanhar dessa postura interna. O arrependimento, irmãos, é a manifestação
de que a gente nasceu de novo. De que a gente nasceu de novo. A víbora, ela se escondia da luz no deserto. E a pergunta é, e nós hoje? E eu e você? Irmãos, vamos para a luz do Evangelho e dizer, Deus está aqui. Endireita meus caminhos. Essa promessa é para você e para mim. Todos os vales, vale é isso aqui, né, irmãos? Todos os vales serão aterrados. Todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados. As estradas irregulares serão aplanadas aqui dentro. Irmãos, é hora de a gente clamar isso. Quer dizer, Deus, tira as estradas irregulares de dentro. Onde estão essas estradas irregulares no teu coração e no meu? Onde estão? Deus está aqui para mostrar. Mas para quê? Porque Ele quer me expor ao ridículo? Não. A igreja não pode ser um sinédrio. Sabe o que era o sinédrio? Era um tribunal. Era um tribunal do povo judeu que julgava as causas e a vida do povo lá de acordo com a lei. Aqui, irmãos, nós não somos um sinédrio que vocês vão me chamar. Vem cá, Cristiano, pecador, canalha. Senta aqui. Começa a desenrolar as desgraças do teu coração. Nós vamos te julgar. Não, aqui é um lugar que todo mundo está nivelado por baixo. Todo mundo foi criado por Deus e caiu. Se tem uma coisa aqui que a gente não tem que ter vergonha e medo, é de dizer, eu me arrependo. Irmão, me arrependo. Filho, me arrependo. Pai, me arrependo. Pastor, me arrependo. Patrão, eu me arrependo. Fulano, eu me arrependo. A gente tem que ter uma atmosfera de humilhação aqui, irmãos, porque a palavra de Deus chega para pessoas que precisam de arrependimento. Todos nós somos pecadores que necessitam da graça salvífica do Senhor, e que bom que Ele pode nos dar este caminho. Então, irmãos, o primeiro ponto que Deus quer mostrar para nós hoje é o que é o arrependimento, e eu peço que você leve isso para o altar em oração. É um profundo pesar pelo pecado e a decisão radical de romper com ele. Decisão radical de romper com ele. A gente não pode voltar para a nossa vida hoje sem a decisão que o Evangelho pede. Jesus Cristo disse isso: se uma coisa te faz pecar, você arranca ela e joga fora. Por quê? Por amor ao Senhor. Que benefício eu vou ter em troca? Jesus na sua vida. Ah, mas é pouco. Então você precisa pensar se você se converteu. Porque o objetivo da vida de um crente é ver Jesus nele. Essa é a nossa felicidade. Talvez você diga, mas depois que eu fechei essa porta, tudo se lascou na minha vida. Pode ter se lascado, mas Jesus está aí. E essa é a bênção, ver o Filho de Deus em você, o Filho de Deus em mim. Feche portas. Feche portas. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Meu Deus do céu, a Bíblia precisa de sentir o quê? Se a Bíblia está dizendo que é para a gente decidir. Irmãos, a gente precisa acordar. A gente precisa olhar o Evangelho e dizer, peraí, Deus não precisa vir dos céus, levantar profeta, mandar um recado através de alguém, está aqui na Bíblia. É o tempo de jogar fora coisa que precisa ir embora. Chega de entulhar, a gente tem visto isso desde o primeiro encontro lá no Vale da Bênção, é hora de tirar entulho. Tirar entulho. Joga fora coisas que você carrega a vida inteira. Eu tenho que jogar fora coisas que é uma decisão corajosa. Sim, mas não é uma decisão que você confie em você mesmo. É uma decisão que você fala, Senhor, pode ser que eu caia de novo, pois Ele recomeça. Mas Deus, eu vou jogar fora 10 vezes, 1000 vezes, todos os dias. Aquilo que se apega na minha... Parece que minha cara tem um imã que atrai de volta, pois eu vou jogar fora, sempre grato ao Senhor, porque o Senhor nos chama para o arrependimento. Isso não é peso, irmãos. Quando você não joga fora, você fica andando com fardo de culpa. Fica andando no limbo, aquela coisa, meu Deus, eu estou pesado. Eu estou pesado. Por quê? Porque tem pecado que eu estou carregando, que o Senhor quer que eu lance na presença dEle.
Não carregue fardo que você não vai aguentar, sua carne vai estremecer, suas emoções vão desfalecer. Não é à toa, com todo respeito aos nossos irmãos terapeutas, mas não é à toa que tem coisas que a gente está pecando, patinando em elementos básicos da fé cristã. E dizendo, meu irmão, antes de você vir aqui para o consultório, você precisa ir para o altar de Deus e lançar esse fardo e não pegar mais. É hora de tratar as consequências disso, deixar o Espírito de Deus sarar a alma. E a gente aqui querendo um remedinho, nada contra, toma o seu remedinho. Mas, irmãos, tem coisa que é da ordem do Evangelho. E não adianta a gente levar isso para o consultório, pode levar, mas que Deus use o seu terapeuta para dizer, meu irmão, vai se acertar com o seu Deus, vai se acertar com o Evangelho, vai orar e lançar esse fardo lá, porque o Senhor te criou em Cristo Jesus para você ter um jugo suave e um fardo leve. E isso não tem remedinho que criou ainda. É o Evangelho mesmo. É fé na palavra. Isso é que é arrependimento, irmãos. Para que voltar à vida pesado hoje? Vamos deixar no altar. Decisão radical de dizer, não. Isso tem nome. Tem nome. Pecado tem nome. Deus, eu vim aqui diante... Se a gente tivesse numa coisa mais metodológica, eu já tinha distribuído um papelzinho branco, caneta, vai escrever. Eu já participei dessa dinâmica, e nada contra, não. Vai escrever. Agora vai todo mundo pôr aqui. Agora nós vamos fazer alguma coisa. Ou rasgar, ou pôr fogo, ou... Tudo bem, eu não vou fazer isso. Mas a gente precisa fazer isso, aqui dentro. E dizer, Deus, eu não vou, na oração depois da palavra, eu vou nomear diante do Senhor aquilo que me faz andar pesado. E eu quero que o Senhor, pelo teu Espírito, graciosamente, me leve a arrepender. O Espírito de Deus está aqui para gerar isso em você e em mim. Para você voltar para a sua vida leve, pelo fardo, jugo suave e o fardo leve da cruz de Cristo Jesus. Como é a vida de um arrependido? Versículo 10 até o versículo 14. A gente não leu. Então as multidões perguntaram a João, olha só como isso vai aparecer. O que devemos fazer? A galera vai conversando com o João e preste bastante atenção. O quanto isso vai repetir. O que é que devemos fazer? Ele respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, de novo, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram, e nós, novamente, o que devemos fazer? E ele lhes disse, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Viram que cada grupo ali, multidão, publicanos e soldados, chegaram para interagir com o João Batista, e a preocupação deles era o quê? O que a gente deve fazer? Fazer é ética, e ética é comportamento, é como a gente vive. Tá, como é que a gente tem que viver, então? A preocupação deles era, o que a gente reproduz para mostrar que a gente está arrependido? E João Batista, ele vai... Ah, é? Então, tá bom. Esses grupos específicos, o foco deles é como viver, como um arrependido. Então, a multidão, os publicanos, quem eram os publicanos? Os publicanos é uma galera judia, que estava na região da Palestina cobrando imposto para Roma. Então, eles eram mal vistos. Eles eram mal vistos pelo povo judeu, dizendo, você é um vira-casaca, você é um traidor, você serve a César, em vez de detonar César, você extorque a gente, e aí eles tinham uma postura muito corrupta, alguns, porque não sei se eu posso usar essa palavra, mas eles cortavam dos dois lados, eles agradavam Roma, dizendo assim, eu vou extorquir um pouco mais. E, ao mesmo tempo, eles eram corruptos com o povo judeu, dizendo assim, para você se livrar, você tem que molhar minha mão. Então, eles tinham uma série de coisas certas ali, molhava a mão, recebia suborno dos judeus, e, ao mesmo tempo, tinha alguns acordos de proteção com Roma. Então, é uma galera corrupta, tenta fazer os pontos aí na nossa cultura, na nossa sociedade, é mais ou menos isso.
Um judeu, e aí Jesus Cristo, o que ele fazia? Ele andava, comia e chamou um publicano para ser um seguidor dele, e Mateus foi um desses. Que coisa interessante. A transformação de pessoas, multidão, publicanos e soldados. A transformação de pessoas da sociedade não viria, gente, das instâncias sociais. Vamos reformar o código de ética dos publicanos. Não estou dizendo que isso é errado. Vamos regulamentar melhor a atuação dos soldados, que também fiscalizam o povo judeu para Roma. Vamos olhar direito para a multidão. A multidão tinha fariseu, saduceu, gente que era gentil, gente do mundo gentílico, seguindo Jesus Cristo. Ele não trouxe mudanças nas instâncias sociais, e isso não é um problema. Mas o que João está dizendo? O Evangelho, ele, por gerar pessoas arrependidas, ele se manifesta na sociedade como? Gerando pessoas convertidas para Cristo. É com caráter. A transformação da sociedade poderia acontecer de dentro para fora. A promessa de Isaías é essa: toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Como? Com gente crente, publicano crente, soldado crente, multidão publicano arrependido, multidão arrependida, soldado arrependido. É assim. E a partir disso as coisas vão mudando no aspecto estrutural ou exterior. Mas sem isso, irmãos, é vento. Então, como vive um arrependido? Um arrependido, ele sabe que ele só pode fazer, o que é que estava escrito lá? Mestre, o que a gente faz? O que a gente faz? 3 vezes, cada grupo perguntando, o que a gente faz? Um arrependido, ele sabe que ele só pode fazer no poder do Espírito e a partir da graça salvífica. Não pode fazer nada. A eficácia de uma pessoa arrependida é porque ela tem Cristo no seu caráter. E aí ele diz, então tá bom, multidão. Uma pessoa que é transformada de dentro para fora, que a graça salvífica tocou o coração dele, ele é alguém generoso. Quando a gente pensa em generosidade, a gente pensa em dinheiro. Pode ser. Mas ele está dizendo assim, olha, generosidade é uma expressão de um caráter de alguém que foi salvo. Quem é o generoso? É aquele que faz além do que está estipulado. No caso deles, dos judeus, era o que a lei estabelecia. João está dizendo para eles, você quer o arrependimento? O arrependimento ele vai gerar isso aqui. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Em outras palavras, seja generoso. O arrependimento vai gerar em você generosidade. Por que alguém que é arrependido é generoso? Porque ele recebeu de graça a salvação. E é por isso que ele dá. Irmãos, generosidade como fruto de arrependimento é você dar e dizer, eu não sei o que vai ser feito com o que eu dei. Eu não sei se eu vou ser reconhecido. Eu não sei se eu vou ser retribuído. Eu não sei se eu vou ser louvado, honrado, recompensado, mas eu sei que eu fiz por quê? Não há como eu não fazer isso. Por quê? Porque eu recebi de graça. Eu pequei contra o meu Criador, me rebelei contra Ele, e Ele lá, com graça e misericórdia, com compaixão, Ele me deu vida quando eu estava morto no meu delito e pecado. A mim me cabe o procedimento com o meu próximo, nada mais, nada menos do que isto. A generosidade com que Deus me tratou quando me trouxe vida, quando eu estava morto. Irmãos, isso liberta a gente de fazer e esperar em troca. Isso liberta a gente de fazer e não ser reconhecido. Isso liberta a gente de fazer e você vê que você deu um pão abençoado, as pessoas mastigaram e cuspiram aquele pão. Gente que lançou fora e você dizer, meu coração não é que está blindado. Mas meu coração não está nisso. Eu reparto, eu dou a segunda face, eu vou a segunda milha e não vou me sentir ofendido com isso. Por quê? Porque nada disso, nenhum pecado de alguém, de ingratidão, de qualquer coisa, traz de volta para mim o fardo que Jesus Cristo levou. O olho está em Jesus, isso é a vida de um arrependido. É aquele que diz, olha, posso
É lógico que a carne grita, o coração fica ferido, mas a graça de Deus ela vai se sobrepondo ao pecado que a gente recebe, e a graça de Deus vai lavando a gente dos pecados dos outros, do pecado da ingratidão, do pecado da mesquinhez, do pecado da calúnia, do pecado disso, e a gente vai dizendo, Deus, muito obrigado, porque o sangue de Jesus me purifica do pecado que foi jogado como lama em você. Você tem um coração generoso, e não é tonto, não. É prudente como a serpente. Mas você é quebrantado, porque o Espírito de Deus produz em nós um coração generoso. Mas para o publicano, o que ele fala? Olha aqui, ô publicano, certeira a palavra dele. Você não cobra mais do que o que está estipulado. O que ele está dizendo? Um arrependido é honesto. Um arrependido, ele processa os relacionamentos pela honestidade, pela justiça. Como? Nas suas motivações e nas suas relações. Ele é guiado pela honestidade. Irmãos, a gente pensa nisso na questão só comercial ou nas questões do negócio, mas a gente tem que dizer que honestidade é aquilo que vai reger o coração, e ele vai dizer, o quebrantado tem essa liberdade de ser honesto. E dizer, tem coisas que eu não participo, tem coisas que eu estou contra mim mesmo. Eu me deixo de lado. Por quê? Porque eu sei que o meu coração não é honesto nisso. E eu quero que a graça de Deus opere de dentro para fora. E para os soldados, ele diz, você não seja prepotente, não faz denúncia falsa, contenta com o salário que você recebe. Generosidade, honestidade, justiça, humildade, verdade e amor no trato. Honestidade e verdade e amor no trato. Irmãos, a gente vê isso aqui, a gente lembra de quem? Do Calvino. Pode ser. Lutero. Também. De Jesus. Pensa na pessoa que é a encarnação da generosidade cristã. Pensa na pessoa que é honesta e justa e manifesta a justiça de Deus. Pensa no manso e humilde de coração, que fala a verdade em amor. É Jesus. E é esse Jesus que o Espírito de Deus quer pôr na sua vida. E o caminho para isso é o arrependimento. É troca do ser. A vida de um arrependido é assim. As virtudes de Jesus nele. O caráter de Cristo. Deus operando o arrependimento de dentro para fora. E o mundo vendo a salvação que vem de Deus na sua vida. Enquanto que a igreja hoje pode estar querendo plataforma para pregar o evangelho, eu não estou dizendo que Deus não pode dar. Ele dá o que ele quiser, porque do Senhor é terra. Mas se ele não der, o que ele deu para você é Jesus aí. E Jesus na sua vida, meu irmão, pode ser a igreja perseguida, pode ser a igreja com a arma na cara dizendo, nega Jesus, até o sangue derramado, está dito na história, até o sangue derramado de um crente fervoroso, cheio do Espírito, cheio da palavra, é semente para que o evangelho brote. Portanto, meu irmão, nós precisamos entender que a vida de arrependimento Deus usa para testemunhar e manifestar a salvação a quem não conhece. A igreja, a gente precisa voltar para isso. A igreja, não sei em que instância, mas nós aqui, a gente precisa voltar para esse ponto e dizer, Deus, preciso ser reformado nele. Quero ser reformado nele. E aí, versículo 15 ao 17, para a gente encerrar, mas eu quero que você preste bastante atenção, é como o arrependido se vê. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, olha só, o povo tinha expectativa e pensava, elaborava coisas sobre quem ele era. Se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos, eu na verdade batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apagará. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo.
O arrependido, irmãos, como ele se vê? As pessoas tinham expectativas sobre ele. É difícil lidar com expectativas dos outros sobre nós. Talvez você coloque expectativas a partir da opinião dos outros sobre você mesmo. João estava lá, ele sabia disso, a galera está achando que eu sou o Cristo. E agora? O que ele está falando, ninguém revelou, ele podia até usar isso em benefício próprio. Em outro livro, João Batista o tempo inteiro fala para o povo, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. As pessoas tinham pensamentos e expectativas, mas como ele se vê? Ele não vê a vida dele a partir das expectativas das pessoas e nem dos pensamentos dos outros. Ele se vê a partir do Evangelho. Ele se vê a partir do arrependimento. Essa é a habilidade, irmãos, que o Espírito de Deus quer dar para a gente hoje. É uma habilidade espiritual. Se você está aqui, talvez, na altivez de dizer, eu acho que eu sei que ninguém aqui, a gente não proclama, eu sou o Cristo. Mas, às vezes, as nossas atitudes mostram isso. Quando? Quando que a gente acha que a gente é o Cristo? Quando a gente acha que a gente é salvador de alguém ou de alguma coisa. Não, fica tranquilo, eu dou conta. Manda aí. O que está falindo aí no trabalho? Eu chego lá e já resolvo. E departamento da igreja? Pode daqui, eu lidero esse negócio aí que eu já ponho tudo em ordem. Eu não estou dizendo que Deus não nos use. Daqui, me deixe seu filho uma semana comigo que eu já ponho ele no eixo, rapidinho. Cara, vem aqui, eu vou conversar com o seu... Vamos fazer um debate aqui, eu já vou falar rapidinho algumas coisas do seu casamento, que ó, rapidinho, você vai ver. E a gente, às vezes, tem um monte de receita pronta para a vida dos outros. Mas a gente olha para a vida dos outros, mas eu tenho doutorado nisso aí. Isso aí eu dou cara, daqui que eu já ponho no eixo já. Eu não estou dizendo que a gente não tenha percepções certeiras. Claro que sim. Deus tem trabalhado na nossa vida, Ele tem feito. Mas o duro é quando você tem fé em você. Ou quando você tem fé que alguma coisa vai pôr no eixo a parte de Jesus. Você pode ter a técnica, você pode ter o método, você pode ter todos os conselhos. E olha que a gente escuta, meu Pai Celeste, tem livro, podcast, vídeo, e videozinho editado, e tá, e 10 passos. Eu estou nessa de alimentação, e cuidado, para limpar o fígado, come isso, joga fora aquilo. E eu falei, é verdade. Aí depois escuta um outro que fala mal daquilo, e falei, aquilo falou que estava certo, agora o outro já falou que está errado. E aí a questão não é isso ou aquilo, é a proporção de cada coisa. Aí você fala, que linha que você vai seguir? Todo mundo chamando para si, eu tenho a resposta, eu tenho a receita, e eu sou o Cristo, e vem em mim que eu te faço feliz, e vem aqui, que nós já segue aqui, que você vai chegar lá. E é assim. Aí vem o Evangelho dizendo assim, você não é Cristo não, você não é o Salvador do seu casamento, você não é Cristo na vida dos seus filhos, você não é Cristo lá no seu trabalho, você não é Cristo no seu corpo. Faça tudo certo, mas se Deus não renovar a criação, o mundo acaba agora, gente. Vamos preservar o planeta, mas os Salmos nos diz, do Senhor é a terra, e Ele que renova a criação. Por isso que a gente levanta todo dia e diz, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor fez. Mas a gente está tão embebecido de ciência e de informação, que a gente, não, isso aqui aconteceu porque a questão física, química, sei lá se quântica, e não sei o que lá, e as estatísticas, e está aí o conhecimento, mas a gente se esquece que Deus é soberano sobre a criação, e é Ele que renova, e quando Ele disser, acabou, acabou. Acabou. Meus irmãos, a gente precisa entender hoje que você não é o Cristo, a ciência não é o Cristo, nada é. Cristo é o Cristo do Evangelho que morreu na cruz e ressuscitou. Ou a gente coloca a vida sob esse governo, ou a gente vai ter Cristos concorrendo. E João Batista está dizendo, eu não purifico ninguém. É isso que ele está dizendo. Ô João, você está batizando aí? Não, eu não purifico. Em outra passagem, ele está dizendo, eu preciso ser lavado por ele. Em Mateus, ele está dizendo, eu não vou me purificar. Não purifico você. Quem faz isso é Jesus. E é isso que o Senhor quer dizer para nós. É assim que um arrependido se vê. Ele olha para ele mesmo e diz, eu não me limpo. Ninguém me limpa. Mas o sangue de Jesus, sim. E aí ele é crente.
João tem a consciência de que ele não se purifica, que ele não purifica ninguém, e essa é a posição que ele está diante de Cristo. Outra coisa que João está dizendo aqui, eu não tenho poder do Espírito. Vai vir aquele que vai batizar com o Espírito e com fogo. Eu não tenho poder. E a gente precisa dizer para as coisas na nossa vida hoje, eu não tenho poder para salvar você. Eu não tenho poder do Espírito, eu preciso do poder do Espírito. Eu preciso que o Senhor me enche. É por isso que a gente veio buscar Deus hoje. Por quê? Porque a vida, o casamento, a família, o trabalho, a mordomia do corpo, tudo isso, nossas entranhas precisam do poder do Espírito. Você não é o poder, eu não sou o poder, ninguém tem poder nenhum. E mais ainda, João está dizendo, eu não sou aquele que tem a pá na mão, que vai lá pegar o trigo, separar da palha e pôr fogo na palha. Quem exerce juízo é o Senhor. Várias vezes, talvez você diga, mas eu vou agir agora com juízo aqui. Não vai não, quem é que vai julgar todas as coisas é Jesus. E você faz o quê? Espera a hora. Deixa Deus, nada fugiu do controle dele, mas talvez eu morra e não veja Deus julgar isso aí. Problema dele. Problema dele. Essa causa é dele, que essa causa não é tua. Mas lá no trabalho armaram contra mim. Irmão, chora essa dor diante de Deus. O homem não dá palavra final na tua vida, não. Não acontece nada com você, comigo, sem que Deus permita. Por que ele permitiu? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que bem é esse? Formar Jesus em você. Na traição dos homens? Sim. Por quê? O filho dele passou o quê? Nada menos do que isso. Irmãos, a gente precisa basilar a nossa vida por Jesus. Não tem nada que está acontecendo em você que não tenha acontecido com o filho dele. Não tem dor que Deus colocou na sua vida e na minha que Jesus não dê conta de consolar pelo Espírito Santo e abraçar você. João está dizendo, eu não sou o Cristo, eu não purifico ninguém, eu não tenho poder do Espírito, eu não sou fonte do poder do Espírito, eu sou alvo desse poder e necessito dele, eu também não tenho poder para julgar e exercer ninguém. Ele não é o Cristo, eu não sou o Cristo, você não é Cristo. Entrega essas pessoas que você não tem controle sobre meu marido, que não converte de jeito nenhum. Deus, eu não sou Jesus na vida dele. Mas o Senhor pode chegar naquele coração duro e convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. Deus, eu não conserto o meu passado. Mas eu também não quero mais que ele fique sendo Cristo na minha vida, me atormentando e pregando para mim. A Bíblia diz que Jesus Cristo, João está pregando o quê? Arrependimento para a remissão de pecados. O que é isso, gente? Remissão de pecado é Deus colocar num lugar e não visitar mais. Agora o canalha do diabo faz o quê? Pega e traz diante de nós. E a gente fica o quê? Atormentado por essa culpa. E Deus está dizendo, eu já remi, eu já lavei, não vou pegar mais, recomeça por outro caminho. Isso é caminho de arrependimento, é um caminho de vitória, irmãos. Portanto, o que João fez como arrependido, ele direcionou o olhar das pessoas para Jesus. Eu não sou Cristo, ele vai vir. Se as pessoas têm pensamento sobre você, e isso está te deixando vulnerável. Se as pessoas têm expectativa sobre você, você não tem poder de controlar o olhar e nem a expectativa das pessoas sobre você. Mas você pode dizer, você está olhando para mim? Pois eu estou com o dedo apontando para Cristo. É uma metáfora que se usa, por exemplo, para os irmãos nossos da Reforma. Lutero, por exemplo, ele é tido como alguém que aponta os dedos para Cristo. É Ele. Só Cristo. Só a graça. Só a fé. A glória, só para Ele. Hoje a gente precisa permitir que o Espírito de Deus nos ensine a direcionar o olhar para Cristo. Irmãos, eu creio que a gente tem muito material para orar diante de Deus e chegar diante do altar e deixar coisas no altar e dizer, eu vou sair dessa igreja hoje leve. Leve.
A leveza do Evangelho. Num ambiente pesado, talvez. Numa atmosfera, numa situação de aperto, limitação, de opressão, mas isso, o Evangelho me deu paz. Vamos fazer isso? Deus está aqui. A gente se compromete com a palavra na oração. A gente diz, não, eu não vou carregar esse fardo. Eu não vou carregar esse fardo. Que esse convite gracioso de Jesus, para que a gente se arrependa, ele nos leve a provar um jugo suave e um fardo leve. Vamos orar do jeito que você desejar. Deixa tudo no altar. Deixa tudo no altar. A gente vai ver, quando a gente fizer isso, que o Senhor tem poder, quando tudo a gente deixar no altar. Ó Deus, obrigado, porque glória e majestade estão, ó Deus, diante do Senhor, força e formosura no seu santuário. O Senhor é um Deus gracioso. O Senhor não é um Deus, o Senhor é um Deus firme, o Senhor é Deus poderoso, mas o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, gracioso, amoroso, bendito Deus, que se compadece daquele que chega diante do Senhor com o coração quebrantado. A nossa oração ao Senhor nesta manhã é: torna o nosso coração quebrantado, um coração consciente de si mesmo, um coração humilhado, rasgado na tua presença. Um coração, Senhor Deus, que chega diante do Senhor com o privilégio de poder dizer: obrigado porque eu deixo aqui culpa, obrigado porque eu deixo aqui remorso e obrigado porque o Senhor nos leva para um caminho de arrependimento e fé. Deus, nós queremos com a fé pequena, como um grãozinho. É só essa fé que nós temos para apresentar para o Senhor, não é uma grande fé. Nós não somos os heróis, nós somos frágeis, nós somos falhos, e temos uma fé muito pequena, Senhor Deus, mas ela é suficiente para que a gente decida romper com o pecado. Pecado, Senhor Deus, em várias áreas da nossa vida, que ferem a tua santidade e nos escravizam, Senhor. Nos tornam, Senhor Deus, trancados, nos tornam, Senhor Deus, alvo, Senhor Deus, da culpa e dessa atmosfera de remorso. O que nós queremos hoje é decidir com fé e amor, ó Deus, por Ti, romper com aquilo, Senhor Deus, que nos afasta de Ti. Traz a memória. Nós chamamos pelo nome, no pensamento, na palavra, Senhor Deus, agora. Nomeamos coisas diante do Senhor numa atmosfera de amor, de liberdade que o Senhor nos dá para dizer: isso não convém com Jesus. Isso não tem nada a ver com Ele. A mesquinhez, Senhor Deus, a falta de verdade, a injustiça, a falta de honestidade, a falta de generosidade, a soberba. São várias coisas que o Senhor disse na palavra que uma pessoa arrependida manifesta de dentro para fora. Senhor, a promessa do livro de Isaías, capítulo 40, a gente pede aqui hoje. Senhor Deus, pega montanhas e vales e faz disso, Senhor Deus, um território aplanado. As estradas tortas, bagunçadas, Senhor Deus, faz delas caminhos retos. Ó Deus, caminhos retos, pautados a partir da cruz de Cristo Jesus. Senhor Deus, tira as coisas tortuosas de dentro de nós, o desnivelamento de montanhas e vales, e Senhor Deus, faz isso tudo nivelado, como disse essa promessa, e assim o mundo verá a salvação do Senhor. Age de dentro para fora, Senhor, em nós. Senhor, nós pedimos ao Senhor nesta manhã, Senhor, poder do Espírito, para a gente direcionar o nosso olhar e o nosso coração, ó Deus, na nossa percepção de Jesus. Livra-nos da pressão das expectativas dos outros sobre nós. Livra-nos, Senhor Deus, de posicionamentos de pais sobre filhos. Talvez filhos que estão aqui ainda com aquele discurso, ó Deus, que trazem pressão sobre si, Senhor Deus, produzindo neles mesmos uma expectativa de que eles precisam se comportar como, ó Deus, sendo eles mesmos os Cristos. Ó Deus, nesta manhã traz libertação, Senhor, traz cura da alma, Deus, traz, Senhor Deus, libertação, Senhor Deus, dessas expectativas, e que a gente seja guiado pela voz do Senhor revelada na palavra, a voz do Espírito, Senhor Deus, que cala pela palavra dentro de nós, e a gente poder dizer:
Eu correspondo, a gente vive a partir do que a palavra de Deus diz. Senhor Deus, traz ajustes de olhares nesta manhã. Ó Deus, filhos que andam sob o jugo, Senhor Deus, e pressão, ó Deus, familiar. Pessoas no mercado de trabalho que temem aos homens, Senhor Deus, ó Deus, e eu me incluo nelas, mas que a gente possa se lembrar do que Paulo disse para Timóteo: procure apresentar-se a Deus aprovado. Ó Deus, traze-nos, Senhor Deus, liberdade, suavidade de vivermos apresentados ao Senhor, aprovados, com um coração quebrantado, um coração rendido ao Senhor. Oh, meu Deus, por favor, faz isso no nosso meio. Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, esperança brotando nesta manhã, haja paz, Senhor Deus, haja, ó Deus, cura, Senhor Deus, haja, Senhor Deus, haja atitudes e ação do Senhor dentro de nós, ó Deus, em entendimento, ó Deus, no processamento da vida pelo Evangelho, Pai. A gente clama ao Senhor, gratos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Como é bom a gente poder orar, irmãos. Que a gente leve a palavra de Deus para a vida. Amém? E a gente busque uma vida de arrependimento. Antes da gente encerrar, tem 2 recados. Semana que vem é feriado prolongado de novo. Mas se você vai ficar em São Paulo, sábado, às 9h, tem Encontro das Mulheres, PG, aqui na Bela Sintra, 1744. Se você tem dúvida, aí você me procura. No domingo, a gente tem a aula presencial da nossa escola bíblica. Nós estamos falando sobre dons e ministérios. Esta semana chegará uma aula metrô, que eu tentei gravar de 20 minutos, virou 1h e pouco, mas faz aí podcast, você vai ouvindo pedacinho, pedacinho. E domingo que vem, às 9h, tem aula presencial. É um momento em que a gente está aqui pensando nesse segundo bloco, e a gente vai fazer um arremate e colocar aplicações e dúvidas e perguntas. Então, esteja, mês passado foi uma bênção. E sábado à tarde, nós temos encontro dos pré-adolescentes também. É isso. A gente quer agradecer ao Senhor pelo privilégio que a gente tem de estar aqui. E se você não vai ter o seu tempo de férias na semana que vem, né? Às vezes você tem essa liberdade que o seu trabalho te dá, venha cultuar, venha aprender a palavra, venha adorar o Senhor com a congregação. Deus ordena a bênção, Deus enche você do Espírito quando você está aqui. A gente não está autorizado a viver sem congregar, não, irmãos. Não está, não. Se vire aí com a palavra, se vire aí com Deus. Deus chamou a gente para ajuntamento. Então, dá um jeito aí, tá? Porque o Espírito Santo quer usar esse caminho aí para te encher, tá bom? Vamos agradecer a Deus, ficar em pé? Obrigado, Deus, pelo privilégio de cantar, dos atos de serviço nessa liturgia, leitura bíblica, oração, confissão, adoração, escuta da palavra, a vida congregacional com os irmãos. Que o Espírito de Deus use tudo isso, Deus, para nos encher de Jesus. Deus, todo domingo a gente diz isso: Senhor é nosso descanso. E que isso fique gravado nas nossas mentes. Saber que o descanso não é o lugar que proporciona, não é a condição social, não é o conforto, ou talvez a ausência do conforto que tira o descanso. O nosso descanso é o Senhor. O Senhor é nosso lugar de descanso, o Senhor é nosso sábado. Que a gente viva a semana nas atividades, tendo o Senhor como nosso sábado. Oh Deus, a gente precisa crescer nisso. Eu preciso crescer nisso. Neste dia, Senhor, dia do Senhor. Deus, primeiro dia da semana, a gente quer levar essa atitude, essa atmosfera para as nossas atividades. Deus é o meu descanso. Deus, que isso fique gravado na mente, no coração dos meus irmãos. Deus, em nada, carne e trevas, não roube isso, Senhor. Que por mais aridez que nós tenhamos que lidar com o nosso contexto, que a gente pregue e se lembre, diga para nós, como o salmista disse, para si mesmo: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Deus, é isso que a gente quer dizer nesta semana. Ó Deus, Tu és o nosso descanso. Descansamos no Senhor, nas promessas do Senhor.
sabendo que o Senhor é provedor, o Senhor é o Deus que nos sara, o Senhor é o Deus que sustenta a nossa vida, o Senhor é o Deus que restaura nosso coração, o Senhor é o Deus que limpa o nosso coração, a nossa vida e endireita os nossos caminhos. O Senhor é o nosso descanso. Põe os teus anjos acampados ao nosso redor, Senhor, nos livra dos homens maus, nos livra dos ataques, nos livra, Senhor Deus, do perigo, guarda a nossa mente, guarda as nossas emoções, tudo isso fica a serviço das promessas e da verdade da palavra. Senhor, de maneira que a gente possa andar, ó Deus, no vale da sombra da morte, não temendo mal algum, porque o Senhor está conosco. Meu Deus, por favor, que a gente possa voltar a sonhar, Senhor, contigo, sonhar as tuas promessas. Se há pessoas aqui, Senhor Deus, que a vida tem sido, ó Deus, só uma sucessão dos fatos e a rotina pela rotina, que nesta manhã o Senhor abra os olhos e faça, Senhor Deus, cada um dos meus irmãos ver as promessas do Senhor na palavra e ele possa pensar que o amanhã é o Senhor e com isso ele possa sonhar contigo, Senhor Deus, sonhar com o amanhã, meu Deus. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor levante o que está caído, que o Senhor abra os olhos daquele que não quer ver, e que o Senhor, ó Deus, trabalhe de dentro para fora frutos de arrependimento na nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus para a tua glória. Amém.